A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura e liberta o homem, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica na carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta extraordinária, né? Alguns teólogos vão dizer que é a carta mais teológica e mais profunda de todas as cartas do apóstolo Paulo, né? Onde o tema principal da carta de Paulo aos Romanos é a justificação unicamente pela fé. Glorificado seja o nome do Senhor. No capítulo 1, versículo 20, ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio no mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Uma das coisas importantes aqui de Romanos, capítulo 1, onde Paulo vai falar não só que nós somos justificados não pela lei, né, mas pela fé somente, né, e que a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então ele vai dizer aqui que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente são reconhecidas, percebidas por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, Deus, meu irmão, minha irmã, ele se manifesta através da palavra, da sua palavra que nós temos hoje, mas também se manifesta através da criação, né? Muitos estudiosos, biólogos, né, pessoas que estudam a criação, muitos deles já chegaram à conclusão de que não tem como tudo isso, né, ter existido se não houver um Criador, se não houver um Criador diferenciado nisso aí. Nada foi criado por nada, do nada. Muitos estudiosos já chegaram a essa conclusão, na existência de um Criador. E Deus, ele se manifesta através das coisas criadas, através da natureza. Quando nós vamos para uma tribo indígena, muitas tribos indígenas, né? Alguns pesquisadores, quando chegaram lá, eles adoravam a natureza, o mar, o Deus Sol, eles diziam o Deus Sol, Deus Lua, a mata. Então eles sentiam a presença de Deus através da criação. A Bíblia lá em Gênesis vai dizer que o homem faz parte dessa criação, e diz que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então Deus também se manifesta através de mim e de você. E é isso que Ele espera de cada um de nós. Que nós reconheçamos a sua existência, reconheçamos a sua soberania, reconheçamos a sua plenitude. Mas infelizmente, quando nós olhamos para Romanos capítulo 1, nós vemos que as pessoas, mesmo tendo esse conhecimento de Deus, eles resolveram adorar mais a criatura do que o Criador. Abandonaram e desprezaram o Senhor. No versículo 28 do capítulo 1, ele vai dizer: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes.
Interessante, porque aqui em Romanos capítulo 1 a gente vê claramente o porquê que Deus entregou essas pessoas às suas próprias paixões. Foi por conta das suas escolhas. Eles tinham conhecimento de Deus, mas desprezaram esse conhecimento. É isso que o texto está dizendo aqui. Em Romanos capítulo 1 a gente vê claramente. E tem muitos que pegam Romanos capítulo 9, capítulo 10, para justificar aquela predestinação fatalista, né? Ele amou a Esaú e aborreceu, ele amou a Jacó e se aborreceu de Esaú, desprezou Esaú. Ele escolheu Jacó antes mesmo deles nascerem, né? Para justificar uma predestinação fatalista. E não é isso que o texto de Romanos, o livro de Romanos trata. Paulo fala da responsabilidade do homem já aqui nos primeiros capítulos, dizendo que eles tiveram conhecimento de Deus. É por isso que eles se tornaram indesculpáveis. Foi por isso que Deus os entregou às suas paixões. Porque Deus tem se manifestado, meu irmão. Deus tem se manifestado para você todos os dias. Deus tem se manifestado para mim todos os dias. Interessante é que aqui, no versículo 11 do capítulo 2, ele vai dizer: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha só o que versículo 4 ele vai dizer no capítulo 2. Versículo 4 do capítulo 2. Os desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza de coração impenitente, a sua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Lá em Jeremias 17, a partir do versículo 9, vai dizer que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho os corações e aprova os pensamentos, para vos dar segundo o vosso proceder, segundo o fruto de vossas ações. Deus tem se revelado para você todos os dias, meu irmão, minha irmã. O que Ele espera de nós é que nós reconheçamos a sua glória, reconheçamos a sua soberania. Entregue a sua vida nas mãos dEle. Não faça como essa geração aqui de Romanos capítulo 1. Não despreza a presença de Deus. Não ignore a presença de Deus. Não transforme as verdades de Deus em mentira. Não adore mais a criatura do que o Criador. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.